A paz, queridos, glória a Deus. Hoje é o segundo dia da nossa campanha. Senhor, eu preciso de milagres. A referência bíblica está lá no livro de Jeremias, no capítulo 32, o versículo 27. A parte B diz assim: por acaso haveria alguma coisa maravilhosa demais, difícil demais para Deus? Então, meus amados, fui procurar o que significa a palavra milagre. Milagre é um ato, fenômeno que foge das leis naturais, que não se explica, que é fora do alcance da razão humana e das leis naturais. Então, é disso que você precisa, é disso que eu preciso. Alabacandarashwi. E outra coisa, gente, eu estava vendo aqui uma passagem bíblica que está lá no livro de João, no capítulo 20, acho que o versículo 26, que diz assim, estando Jesus, diz assim: após 8 dias, os discípulos ali estavam reunidos, e no meio deles estava Tomé. E de repente chegou Jesus, estando as portas fechadas. Então, e Deus disse assim: a paz seja convosco. E todos ficaram admirados, porque Jesus ele não precisou de porta para entrar. Ele não precisou que alguém fosse atender a campainha. Alaxui, decandalabasui. Então, a gente lembra até aqueles filmes de fantasmas, né? Que o povo atravessa as paredes. Mas Jesus, ele não é um fantasma, ele é real. E ele está aqui comigo, ele está aí com você. A Bíblia diz: onde tem dois ou mais, em nome dele, ele está no meio de nós, no meio de vós. Então, gente, o que é que eu quero deixar para vocês? O seu milagre é uma porta trancada. Saiba que Jesus chegou onde as portas estavam trancadas e de repente ele apareceu no meio de todos. Dentro da reunião da Lasui de Candalabashui, dentro da reunião Jesus surgiu e todos ficaram admirados. E esse Deus ele não mudou. Então dentro da reunião, onde seu nome é a pauta, o meu nome é a pauta. Eu não sei se vocês já foram pautas de reunião, mas eu já fui muitas vezes. Quantas vezes eu fui a pauta de muita gente. Mas Jesus estava no meio. E muitas vezes as bocas que falam são as mesmas depois que falam o contrário. As bocas que falaram mal, muitas vezes são as bocas que vai ajudar a propagar o seu milagre. Então creia, creia. Seu milagre é uma porta fechada, é uma cirurgia que precisa fazer, a porta está lá fechada. Saiba que Deus já está lá, no meio da reunião, da Lasui de Candarashui. É uma viagem para o exterior. Você não consegue o visto? Saiba que Deus está lá. E Deus, ele fala por nós. Fala idiomas e idiomas e idiomas. E transmite mensagens que às vezes são, como é que eu posso dizer, incompreensíveis para nós. Mas ele trabalha do jeito dele. A gente não precisa entender, a gente só precisa crer. O seu milagre é a libertação, a sua, a de uma pessoa. Saiba que para Deus isso não é nada. O seu milagre é um casamento restaurado, uma vida restaurada, uma vida no altar, os dons serem usados novamente. Então acredite, tenha posição diante de Deus. Lembre-se que Raabe era uma prostituta e Deus não desistiu dela. Deus ele salvou a vida daquela mulher e ela se tornou parte da linhagem de Israel, porque Deus ele não vê como o homem vê. Porque Deus sabia que a convenção de Raabe era verdadeira. Alá de Candarashui. Deus sabia que Raabe queria servi-lo de verdade. Lembre-se lá de Moisés. Moisés matou uma pessoa e Deus o perdoou. E ele foi transformado num grande líder, no libertador do povo de Israel. Através de Moisés, Deus abriu o mar vermelho. Através de Moisés, a água saiu da rocha. Através de Moisés, grandes coisas foram feitas. As pragas atingiram o Egito e não tocaram no povo de Israel. Quem avisava para aqueles piolhos, para aqueles gafanhotos? Olha, tu só vai até aí. Aqui, ó, Alá de Candarashui. Aqui eu coloquei uma barreira, daqui tu não passa, no meu povo tu não toca. Alá Candarashui.
O seu milagre é essa guerra que está acontecendo aí. Hoje eu queria tanto que acabasse essa guerra. Eu fico na perspectiva de uma terceira guerra mundial. A Bíblia diz assim, olha, ouvireis de falar de guerras, de rumores de guerra, mas aquietai-vos e sabeis que ainda não é o fim. Isso é só o princípio das dores. Mas lá no Salmo 46, o versículo 10, ele diz assim: Ele faz essas guerras até o fim. Quebra o arco, corta a lança, lança os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Então aquiete-se. E Deus, Ele sabe a urgência do seu milagre. Ele sabe a urgência do meu milagre. Porque às vezes você vê o tempo passar e não vê nada acontecer. Você se sente estacionado. Alai de candarashwe. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então que possamos confiar no Deus que fez a promessa. Que possamos confiar no Deus que estamos implorando o milagre. Faça como aquele cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizia, se cale. Ele não está ouvindo. E ele insistia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque só quem sabe o tamanho do milagre que precisa é quem precisa. Sou eu, é você. Então não espere não. Não espere vir o dia da visita. Se vier, amém. Coisa boa é visitar. Visitar os enfermos, visitar as pessoas que estão atribuladas, que estão afastadas do Evangelho. Mas se você está vivendo o problema, comece a clamar você dentro da sua casa. Jesus, vem aqui, Jesus. O povo vai pensar que você está doida. Ou que você está doido. Mas muitas vezes a loucura, o que aos olhos do homem é loucura, para Deus é um trabalhar diferente. Então, comece a clamar, vem aqui, Deus, toma frente, tu és Senhor dessa casa, tu és Senhor dessa propriedade, da Laxui, de Candalabasui. Resolve isso para mim, Jesus. Vai vir alguém da visita, Senhor, usa alguém para falar comigo, Senhor. Fala comigo dentro da tua palavra, porque a Bíblia é uma profecia viva, é a tua palavra viva, Jesus. Alá de Candarabasui. Então, acredite. Acredito que nos diferencia das demais pessoas é a nossa fé. É o serviço ao nosso Deus, a confiança que temos nele. Que a gente não está acreditando aí que o governador, que o prefeito, que fulano, que Beltrano vai fazer, não. Minha fé, a minha confiança está no Senhor. Porque muitas vezes o homem pode e não faz. Muitas vezes o homem quer e não faz. Não faz simplesmente porque não quer. Entendeu? Você precisa ser importunado para fazer, precisa ser ameaçado para fazer, ameaçar não voltar, ameaçar manchar de alguma forma. Mas Deus não, gente, Deus não precisa de nada disso. De repente Ele faz, de repente você agradece, de repente as coisas acontecem e de repente você diz, por esta causa orava eu. Bom dia, meus amados, fiquem com Deus.